Como reconstruir o casamento depois da traição? Como terapeuta masculino, a grande maioria dos casos que eu atendo em consultório são de homens que traíram suas esposas, mas estão tentando restaurar, estão tentando reconstruir. Então aqui eu quero trazer uma abordagem psicanalítica, uma abordagem comportamental, sem julgamento. A gente só quer analisar, entender e te dar as ferramentas de, se você é um homem que traiu ou a esposa que foi traída, e decidiu perdoar, para que vocês possam entender como que esse processo funciona e como que vocês podem restaurar o casamento de fato. Ó, tem um LEDzinho aqui, deixa eu desligar ele, fica mais legal. Oi, Maia. A gente vai conversando aqui num tema informal, né? Não quero que seja um vídeo chato, pesado para vocês. Espero trazer essa clareza, tá? A primeira coisa que a gente vai entender é que o homem que trai, na verdade, a traição ela não começa no ato. A traição ela é uma construção que começa muito antes. Imagina na adolescência. O homem que trai foi o adolescente que teve um contato muito novo ali com conteúdo adulto, com pornografia, e começou a enxergar a mulher desde cedo simplesmente como objeto. Esse contato com pornografia pode ter vindo do pai, do tio, mas de referências masculinas que ele teve, dos amigos, e ele começa a achar que aquilo é normal. E não só achar que aquilo é normal, mas ele não tem uma construção de identidade, uma construção de autoestima. Na verdade, a identidade dele é construída em cima de mulher. Então, ele se torna um galanteador, um conquistador, porque lá na adolescência era legal ficar com várias mulheres. Ser homem era isso. Ser homem era ir no puteiro, talvez o pai levava. Ser homem é ficar com várias mulheres. E ser gay, né? Não ser homem é ser BV, é não ficar com ninguém. Então, o padrão começa muito cedo, nessa busca feminina por preenchimento, por pertencimento para se sentir mais homem. Frases que eu já ouvi, eu traí porque eu tava querendo ser mais homem. Então tem até às vezes esse cara que chega num lugar ali, a vida tá meio monótona, tá meio cotidiana, e ele busca traição para sair um pouquinho disso daí, para se sentir homem de novo. Óbvio que isso não é ser homem, tá, gente? Ser homem é ter caráter, é ter princípio, é cuidar da sua família, é proteger a sua casa. E isso daí é ser homem. Nada do que a gente for abordar aqui são justificativas para a traição. São simplesmente uma forma de entender um pouco melhor e por que a gente tem que entender. Porque se a gente não entende, se a gente não cura a raiz, a gente não resolve o problema. Então, o objetivo de vocês aqui não é simplesmente entender, mas mudar, para não acontecer de novo, para reconstruir o casamento, para poder fazer dar certo, entende? Então vem essa objetificação e vem esse padrão de busca em conteúdo adulto. E ali desde sempre um grande vazio, né? Uma grande tentativa de preencher um vazio que nunca se preenche. Conteúdo adulto, conteúdo adulto, conteúdo adulto, uma grande insatisfação. Nisso, o conteúdo adulto cria uma insatisfação com a própria esposa, porque o sexo real nunca vai preencher a lacuna, a satisfação, o prazer que a pornografia libera. Então a esposa não consegue competir. Por isso que eu sempre falo que a traição não tem a ver com a outra pessoa, a traição tem sempre a ver com quem trai. Porque mesmo que o casamento esteja ruim, mesmo que as coisas não estejam bem, não estejam fluindo, no fim do dia a traição é sobre quem traiu. Porque sempre existe uma escolha, sempre existe uma decisão. Podiam ter feito terapia, podia ter buscado ajuda, podia ter se divorciado, mas traiu porque quis. Traiu porque escolheu trair. E é muito importante você guardar isso daqui. Então, um dos pilares da reconstrução de um casamento depois da traição é a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É eu entender o que eu fiz e ser totalmente, absolutamente responsável por isso. Sem justificativa, sem desculpa, sem buscar culpado. Eu te traí porque eu sou um traidor. Eu te traí porque eu escolhi trair. Eu te traí porque eu sou ruim. E isso daqui não é a sua identidade, é quem você está sendo no momento. E qual que é a diferença? Eu consigo ser várias pessoas e a neurociência comprova que o nosso cérebro tem neuroplasticidade cerebral. Então a gente consegue evoluir, a gente consegue mudar. E que bom, porque senão uma pessoa ruim estaria fadado ao resto da vida ser uma pessoa ruim. Um traidor estaria fadado ao resto da vida ser um traidor. Mas você tem a capacidade de mudar. É fácil mudar? É simples, mas não é fácil. Porque mudar quem você é vai envolver decisão, vai envolver comprometimento, vai envolver você querer muito. Tem que querer mudar. E aí, entenda isso aqui. Você não vai parar de trair a sua mulher porque ela te pediu.
porque o casamento quase acabou. Você vai parar de trair a sua mulher quando você quiser parar. Quando você quiser ser um homem diferente. Quando você se tornar íntegro por você. Porque é o que você acredita. Então não tem a ver com a sua esposa, tem a ver com a sua construção masculina, com se tornar um homem completamente diferente porque você deseja. Não é medo, não é culpa, é desejo. Não tem nada mais forte do que desejo. Você tá aqui hoje, se você é um homem assistindo, porque você desejou mais trair a sua esposa, você desejou mais outra mulher do que você desejou preservar a sua família, os seus filhos, a sua casa, entende? Então, um primeiro pilar que a gente vai abordar aqui é a autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade não tem reconstrução. O segundo, uma escuta ativa e empática. A autorresponsabilidade vai te permitir ouvir a sua mulher na dor dela. Talvez você está num lugar hoje onde ela te fala o que você fez, mas você talvez se justifica, entra na defensiva. Você faz isso não é para proteger ela, é para se proteger. Entende? Você faz isso porque lidar com a verdade está sendo pesado para você. Então, ela te pergunta as coisas, ela traz a conversa, você fica irritado, você foge, você inverte a culpa, você se justifica, você fala, tá, mas não é para tanto, você tá exagerando. Tudo isso são formas do seu ego frágil se defender. Ego para psicanálise é quem eu sou. Ego é o sujeito, é a minha identidade. Então, o seu ego, ele é frágil. E por que ele é frágil, cara? Porque um homem com ego forte, um homem inteiro, com autoestima, confiante de si, com senso de propósito, de virtude, de caráter, ele nunca trairia sua mulher. Porque não tem a ver com mulher, tem a ver com quem eu sou. Entende isso daqui? Tem a ver com quem eu sou. Então seu ego era frágil, por isso que você buscou uma mulher. Então, a gente falou do pilar da autorresponsabilidade, o segundo pilar, escutativa e empática. A sua mulher vai te falar o que tá acontecendo, ela não tá te falando para te machucar. Ela tá te falando porque ainda dói. E se ainda dói, ela precisa ser ouvida. Se ainda dói, ela precisa compartilhar. E o marido tem um papel essencial aqui nesse processo, tá? Ele entra nesse papel de se tornar um porto seguro. Então ele assume a responsabilidade, muda como homem, pelo amor de Deus. E aí você tem que ser esse porto seguro, onde a sua mulher pode saber que ela pode falar da dor dela, onde ela pode compartilhar, onde ela pode te falar o que você fez. Óbvio que isso vai vir, talvez, de uma forma que você acha exagerada. Mas, cara, não é exagero. Ela tá destruída. Não é exagero. Ela tá profundamente traumatizada, profundamente machucada. Não espere que essas conversas sejam leves. Não espere que essas conversas tenham um tom amigável. Nossa, amorzinho, você me traiu, você ferrou com a minha vida, você acabou com os meus sonhos, né? Vamos conversar? Não, cara. Ela tá destruída, mano. Ela tá destruída, meu irmão. Você tá entendendo? Ela tá profundamente machucada. É por isso que ela tá te falando. Esses dias eu falei para um paciente, eu falei assim, cara, imagina que eu como seu terapeuta, você chegasse aqui, né, e me falasse assim, cara, hoje eu sofri muito, hoje alguém me bateu na rua, por exemplo, e ao invés de te acolher na sua dor, eu te falasse, mas cara, por que você tava andando na rua esse horário? Mas você saiu de casa meio-dia? Mas você não sabia que o lugar onde você mora é perigoso? Por que você não foi de Uber? A culpa é sua. Você que não devia estar na rua. Você vê como que seria cruel? Ou se você chega, eu sou seu terapeuta, com a história da sua vida, com o que você viveu na sua infância, e eu diminuísse isso, e eu colocasse a culpa em você, eu não quisesse te ouvir, ou eu falasse, nossa, mas você deve estar exagerando. Entenda, um trauma, uma dor, não é sobre a sua percepção, é sobre a percepção de quem foi machucado. Então a sua esposa, ela não tá exagerando, ela tá te falando da própria dor dela. E a dor dela é a dor dela. O que ela sentiu é o que ela sentiu. O que ela experienciou é o que ela experienciou. Você pode achar que é um pouco exagerado, você pode achar que ela tá aumentando os fatos, mas é só como ela percebeu. E óbvio que ela percebe as coisas piores do que você, porque você é o agressor e ela é a vítima. Nunca se esqueça disso. Nunca tente inverter os papéis. Ela é a vítima, você é o agressor. Então você vai ouvir a sua esposa, ela vai te falar o que está acontecendo, você vai escutar. E não só escutar, né? Escutar no sentido de entrar no ouvido e sair no outro, mas entender. Por isso que a empatia é essencial. Entender, cara, deixa eu só ouvir a dor da minha esposa. Deixa eu só ouvir o que ela tá me falando. Deixa eu tirar o meu ego de lado. Deixa eu não tentar me defender aqui. Deixa eu só ouvir o que ela tá falando com empatia.
Mesmo que doa, mesmo que você pense, cara, eu sou um lixo mesmo. E é, cara. E a gente tem que reconhecer a verdade. Lembra do pilar número 1? Autorresponsabilidade. Então, esse processo de escuta é extremamente importante, extremamente relevante. Um terceiro pilar da reconstrução de um casamento, a gente falou de autorresponsabilidade, da escutativa, da empatia. O terceiro pilar essencial é a sua transformação enquanto homem. Enquanto você não mudar, enquanto você não parar de machucar ela, não existe reconstrução real. É por isso que o meu curso para homens se chama Reconstrução Masculina e não Restauração do Casamento. A gente fala lá sobre como restaurar o casamento. Mas o primeiro módulo, o primeiro pilar é a reconstrução do homem. E lá dentro de reconstrução do homem, a gente fala de autorresponsabilidade, enfim, a gente fala de tudo isso. Mas enquanto você não mudar como homem, você nunca vai ser um porto seguro para acolher ela na dor dela e você vai continuar machucando ela. E nesse processo, depois de uma traição, pode ser que você não machuque ela tão gravemente quanto uma traição, mas qualquer machucadinho se torna muito maior, porque é como se você estivesse cutucando a ferida dela, cutucando. Então é essencial que você mude. Ao mudar como homem, você para de machucar ela, não machuca ela mais, se transforma, autorresponsabilidade, mudança, transformação, vai atrás de ferramentas, me segue no Instagram, assiste os vídeos aqui, entra pro meu curso Reconstrução Masculina, aplica isso na sua vida, você se torna um porto seguro. Se tornando um porto seguro, ela tem espaço para se curar. E isso daqui é a chave. Reconstruir um casamento de fato, se vocês não querem ser só um casal de fachada, ou um casal que tá o resto da vida falando dos mesmos assuntos, ela precisa se curar. E para ela se curar, primeiro você precisa se tornar a base da sua família. Você precisa se tornar alguém forte. Você deveria ter sido isso lá atrás. Você deveria ter sido esse homem, mas você não foi. Então agora se torne esse homem. Evolua. Entende? Tá me entendendo o processo? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. E se você assistiu até o final e você quer dar um passo adiante, assumir responsabilidade, ter a coragem de olhar isso de frente e principalmente quer que a sua esposa se cure a partir da sua transformação como homem, entra pro Reconstrução Masculina. O link tá lá na minha bio do Instagram. Faz parte, cara. Começa. A sua esposa permaneceu. Ela tá te dando uma chance. E isso daí já é o suficiente. Agora o trabalho é com você. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube também. Obrigado, gente. Deixa nos comentários. Tô começando esse YouTube aqui agora, mas eu quero gravar mais, postar mais, ter essa conversa mais aberta e sincera com vocês. Tchau, tchau.